Olá, meu nome é Franciele Fink, eu sou aluna do mestrado em Metodologias para o Ensino de Linguagens e suas Tecnologias, e eu vou apresentar uma sequência didática referente à disciplina de tópicos especiais, sequência didática, planejamento e reflexão. E essa sequência didática é um jogo de RPG analógico, ou seja, que é criado no papel e jogado sem necessidade de equipamentos digitais, né? E ele é focado para o ensino fundamental em uma escola da Floresta, na qual eu leciono. As turmas nas quais essa sequência será aplicada vão ser as turmas de sexto e sétimo ano, nas quais eu leciono inglês e português. Essa sequência didática é focada na disciplina de inglês, mas a base da escola onde eu trabalho, que é a Escola da Floresta, EFOC, ela é focada na interdisciplinaridade. Então, na verdade, esse tópico vem de encontro às aulas de ciências, que são a base para as aulas de todos os professores. Toda semana, a professora de ciências elabora um experimento e todos os demais professores, durante aquela semana, acabam planejando as suas aulas focadas com base nesse experimento. Então, essa sequência didática foi criada porque nós entramos numa temática de agora animais que não necessariamente nós encontramos no nosso meio, né? Animais estrangeiros, como um elefante, uma girafa, baleia. Então, apesar disso, eu foquei em animais que sejam da fauna brasileira, para que exista essa familiaridade e haja uma transição entre os conteúdos anteriormente abordados e os próximos. Essa sequência didática posteriormente será reutilizada na disciplina de português também, que eu também leciono, e provavelmente na disciplina de artes também, até porque eu já conversei com a professora, eles vão fazer durante essa aula a elaboração de cenários para o jogo, a elaboração de personagens para o jogo, então provavelmente isso será até reaproveitado em outras disciplinas. A ideia é, como cada personagem vai ter uma quantidade de energia, tantos pontos de energia, tantos pontos de simpatia, pontos de determinadas características que eles vão ter, provavelmente vai acabar envolvendo matemática também. A ideia é integrar o máximo possível de componentes didáticos, componentes pedagógicos dentro dessa atividade. Então, é um jogo de RPG, que é um jogo de roleplay, que é um roleplay game, na verdade, em que cada aluno vai assumir um personagem. Nesse caso aqui, a turma vai ser dividida em grupos, em duplas, na verdade, e cada dupla vai ser um personagem. Então, juntos eles vão debater que decisões tomar durante o jogo, e conforme eles vão tomando decisões e os dados vão dando opções para eles durante o jogo, eles vão construindo essa narrativa, esse enredo da história, que posteriormente eles vão acabar registrando em uma narrativa na língua inglesa, possivelmente também em língua portuguesa, depois da aula, né? Depois de concluída essa atividade. Agora, por que eu decidi utilizar um roleplay game? Porque ela é uma metodologia ativa, e essas metodologias ativas envolvem o aluno, eles focam o aluno se torna o autor do processo de aprendizagem, ao invés daquela coisa imposta pelo professor. Eles próprios vão decidindo qual vai ser o andamento da história, qual vai ser o andamento da aula, se for necessária alguma interferência durante o jogo, eles tiverem dúvidas, nós temos essa flexibilidade de interromper, de pausar o jogo para adicionar alguma explicação, retoma no momento em que a dúvida for sanada. Se eles quiserem trazer coisas da vivência deles, isso acaba enriquecendo o jogo ainda mais. É uma atividade bastante flexível e que é facilmente adaptável à realidade do aluno.
E ele é também uma forma de interpretação de papéis, o que acaba encorajando alunos, especialmente mais tímidos, a se soltarem. É uma questão de improviso, então eles não ficam presos a um papel que às vezes acaba causando mais nervosismo ainda. E é uma grande brincadeira. Os alunos dessa faixa etária ainda têm muito a ludicidade presente, então eles se sentem muito, e eles adoram essas turminhas com as quais eu vou trabalhar, em especial, gostam muito de fazer teatro, muitos deles participam de um grupo de teatro. Quando há atividades em aula, eles se sentem muito à vontade fazendo isso. E é algo bastante utilizado, especialmente em países de língua inglesa, nas aulas de inglês ou lecionando como língua estrangeira. Né? É mais comum atividades de roleplay, não necessariamente roleplay gaming. E qual que é a diferença aqui? O roleplay é como se fosse um teatro no qual há um diálogo já pré-estabelecido que os alunos vão adaptando e trocando informações em sua realidade, mas não tem as características de um jogo. Então, um jogo realmente, um game, acaba trazendo essa característica da ludicidade que torna mais divertido, mais desafiador, a meu ver, não aquela coisa apenas de seguir um script. Eles mesmos vão criar o enredo do jogo conforme ele for avançando. O nosso objetivo nessa aula é utilizar o RPG como uma metodologia ativa no ensino de inglês para alunos do ensino fundamental, mas como eu já comentei também, a ideia é englobar o máximo possível de componentes curriculares e promover, e esse é o nosso maior foco aqui, promover a comunicabilidade com improvisação e entretenimento por meio dos desafios propostos. Que a ideia do jogo é que eles vão. É um grupo de animais, são 12 alunos no total na turma, então são 6 animais, de modo que cada animal seja uma dupla. Eles estão na mata, estão na floresta, e eles vão ter que trabalhar a questão dos. Eles vão passar por problemas trazidos pelas diferentes estações do ano e vão ter que achar soluções para solucionar esses problemas, né? Para sanar esses problemas. E às vezes essas soluções que eles vão buscar vão funcionar, às vezes vão funcionar parcialmente, às vezes vão dar errado, e isso que vai determinar é o rolar dos dados. A depender do número que o dado der, ele vai dar se a solução funcionou ou não. Caso não funcione, eles têm que achar alternativas. Caso funcione parcialmente, eles têm que achar uma solução complementar. Então, por isso, o jogo acaba ficando bastante flexível. Então, como eu comentei, o componente curricular envolvido nessa atividade vai ser inglês, embora tentando englobar mais disciplinas. Será trabalhado com as turmas de sexto e sétimo ano que tem a aula de inglês juntos. Então, por isso, a junção dessas duas turmas. E a ideia inicial é que essa aula fosse tomar 1 hora, apenas uma hora não, perdão, uma aula que tenha duração de 90 minutos na escola, mas conversando com eles, introduzindo a base para a atividade, eu notei que vai ser necessário pelo menos 2 aulas além da aula que será utilizada para o jogo, então totalizando no mínimo 3 aulas, talvez 4. Como o jogo vai ser flexível, a gente vai adaptando a necessidade dos alunos. E os próprios, então a gente começou introduzindo o vocabulário base para aquele tópico que naquela semana a gente estava estudando, que é animais que não necessariamente são do nosso bioma, da nossa convivência, mas também focando nas estações do ano e como isso interfere na vida dos animais. Então, por isso a problemática maior vão ser esses desafios que as diferentes estações do ano trazem, para as quais eles vão ter que encontrar alternativas, soluções.
Então, a ideia é que os alunos vão assumir a identidade desses animais e, a partir disso, vão construindo a sua narrativa. Já foi lecionada a aula de introdução a essa sequência didática, na qual a gente trabalhou a preparação do vocabulário base, estações do ano, alguns verbos que eles podem utilizar para solucionar esses problemas. Solucionar, encontrar, esconder, construir, né? Coisas que eles podem acabar utilizando, algumas expressões que podem vir a ser envolvidas no jogo, e os alunos começaram elaborando o cenário. Nós dividimos a turma entre as 4 estações do ano, em grupos de 3, e cada grupo criou o cenário para uma estação do ano. Então, depois eles também vão ter que descrever aquela estação do ano, descrever o cenário, o que vai acabar agregando mais vocabulário ainda. A gente já tinha anteriormente estudado o Simple Past, já tinha estudado direções, já tinha estudado outros conteúdos que vão servir de base para que eles construam a narrativa desse jogo, mas nós vamos introduzir o Simple Future nesse jogo também. Aconteceu tal problema, o que você fará? Então, essa decisão imediata é um uso do Simple Future. A gente vai dar uma base, né, na próxima aula, para que comece a ser, porque esse tópico gramatical vai acabar sendo abordado durante o jogo, mas vai acabar sendo revisado também, tópico anteriormente estudado, que era o Simple Past, no momento em que, após terminado o jogo, eles vão fazer uma narrativa do que aconteceu durante o jogo. E a ideia, como eu comentei, vão ser necessárias mais aulas, bem mais aulas do que eu estava inicialmente prevendo, então deixou de ser apenas uma aula e se tornou uma sequência didática. E a ideia é que o RPG, conforme observado nessa aula e em atividades anteriores, nas quais eu já tinha utilizado também o RPG, tanto analógico quanto digital, que é uma ferramenta bastante útil para o ensino de inglês, tanto que é amplamente utilizado, e ele é uma metodologia ativa que permite aos alunos desenvolver as suas habilidades de comunicação, de colaboração, no momento em que eles precisam negociar as atitudes a serem tomadas, de resolução de problemas, e ele envolve uma competição, mas não de um modo em que você acabe sendo melhor que os outros. A grande motivação ali da competição é trabalhar junto de modo a resolver os desafios, né? Então, isso traz não somente um componente de melhora do vocabulário deles também, mas um trabalho emocional com eles. Essas são as referências utilizadas no nosso plano de aula e agradeço a atenção.